Wellington Dias, eu queria abordar rapidamente aqui perante as colegas e colegas o problema dos royalties e dos fundos de participação dos estados, que neste último fim de semana foi muito veiculado e tratado pela imprensa, pela mídia de uma maneira geral, de certo modo envolveu o meu nome e é o meu dever como presidente da Casa de esclarecer o lamentável equívoco e, sobretudo, a grande desinformação veiculada. Este assunto dos royalties e do Fundo de Participação dos Estados é tão sério que não permite nenhuma leitura política partidária ou regional. Se os estados produtores de petróleo têm participação e hoje disputam os royalties, é devido à Lei 7.453, de 1985, que foi sancionada por mim quando presidente da República e resolvemos fazer uma grande solenidade no Rio de Janeiro, e naquele momento foi feito na praça pública, na cidade de Campos, presente o governador Brizola e outros governadores de outros estados, e o prefeito do município, que era o senhor Antony Garotinho, e de toda a bancada daquele estado, tendo inclusive à frente o senador Nelson Carneiro, que era um grande defensor dessa ideia, que há muitos anos era defendida e não tinha sido de maneira nenhuma acolhida. Então, foi quando eu era presidente que se criou esse direito para o Estado do Rio de Janeiro. Assim, eu achei extremamente injusta e uma grande desinformação quando os jornais publicaram que a minha posição, neste caso, era uma posição que visava beneficiar particularmente outros estados. Não. A minha posição é da visão de um homem de Estado e que tem a responsabilidade de presidir esta Casa. Por esse fato, eu recebi também do Estado do Rio, ao longo do tempo, muitas manifestações de gratidão por ter tomado aquela decisão, não somente do povo carioca, como também de todo o povo fluminense. Tenho declarado ser favorável à manutenção dos direitos adquiridos por os produtores e dos estados produtores. E, ao mesmo tempo, ao atendimento das necessidades de participação nas riquezas encontradas no subsolo, que são propriedades da União, entre os diversos estados da Federação. Seria uma grande injustiça se assim não o fizéssemos aqui no Congresso Nacional. Nesse sentido, ao longo destes 9 meses, o veto número 39 de 2010, aposto ao projeto de lei da Câmara número 7 de 2010, foi publicado no Diário Oficial da União em 23 de dezembro de 2010, tendo evitado submetê-lo à deliberação do Congresso Nacional até que fosse encontrada uma solução consensuada entre estados, entre os diversos estados da nossa federação. Para justamente possibilitar essa solução, aguardei 10 meses para marcar a data da votação. Sua apreciação foi assim marcada para o próximo dia 5 de outubro, na próxima quarta-feira. Paralelamente, aqui na nossa casa, o senador Wellington Dias apresentou um projeto de lei do Senado 448 de 2011, dispondo sobre royalties e a participação especial devidos em função da produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos na plataforma continental, e sobre royalties devidos sobre o regime de partilha de produção, de que trata a Lei 12.351 de 2010. Estou lendo a emenda do projeto do senador Wellington Dias. Este projeto se encontra na pauta do Senado, já em regime de urgência aprovado pelos senhores senadores, tramitando também em conjunto com diversos outros projetos que tratam da mesma matéria e que aqui já estavam em tramitação para solucionar esse problema. Como a pauta do Senado encontra-se trancada por 3 medidas provisórias,
há uma impossibilidade de se apreciar estas matérias antes de quarta-feira, dia 5 de outubro, data marcada para apreciação do veto. Estou convocando, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados, os líderes das duas casas para uma reunião a realizar-se amanhã, à terça-feira, às 14h30, para dividir com eles a decisão de adiar ou não a votação do veto até a votação das matérias aqui no Senado, logo que a pauta esteja desobstruída, provavelmente na próxima semana. Envolveram nessa discussão os fundos de participação, o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, evidentemente de uma maneira de desviar a atenção central do assunto. Destes, eu posso dizer que não fui autor, pois tais fundos foram criados pela Emenda Constitucional número 18 de 1965, ainda na vigência da Constituição de 46. Portanto, há mais de 45 anos foi criado o Fundo de Participação. A fórmula de distribuição também foi criada na mesma época, pela Lei número 5.172, de 1966, do presidente Castelo Branco, com a instituição do Código Tributário Nacional, que em seu artigo 86 dispunha que do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e dos produtos industrializados, 10% serão destinados à constituição do Fundo de Participação dos Estados e outros 10% ao Fundo de Participação dos Municípios. Quanto ao Fundo de Participação dos Estados, o artigo 88 do mesmo Código Tributário, da mesma época, 45 anos, dispõe que 5% serão distribuídos proporcionalmente à superfície de cada Estado e do Distrito Federal e 95% serão distribuídos proporcionalmente ao coeficiente individual de participação resultante do produto do fator representativo da população pelo fator representativo do inverso da renda per capita de cada entidade participante, conforme tabelas constantes dos artigos do Código, que foram publicadas juntamente com esta nota. Este cálculo é de responsabilidade, desde então, do Tribunal de Contas da União. Esta fórmula é uma fórmula que visa assegurar aos estados mais pobres, às regiões mais pobres do país, a possibilidade de crescimento e, com isso, a progressiva redução da participação no fundo de participação dos estados no mesmo fundo. Foi ela criada também no bojo do Código Tributário, nos seus artigos 80 e 90 de 1965. 6. A Constituição de 1988 não apenas preservou a existência desses fundos, como aumentou significativamente seus percentuais e determinou no artigo 161 que lei complementar estabelecesse os critérios de distribuição, o que foi feito com a edição da Lei Complementar 62 de 89, aprovada pelo Congresso Nacional. Portanto, esse assunto nada tem a ver com o problema que estamos discutindo relativos a royalties e participação de royalties. Repito que todas essas decisões foram tomadas pelo Congresso Nacional, a começar pela primeira, há 45 anos atrás. Em nenhuma delas eu participei da votação, pois era governador do estado do Maranhão e depois presidente da República. Portanto, a acusação que me fizeram é profundamente injusta e desinformada. Lembro ainda que a receita sobre que incide o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios corresponde a cerca de 15% das receitas totais da União. Reafirmo que não podemos suportar as injustas desigualdades regionais do país. Esse é um assunto fundamental que não é regional e que é nacional. A Constituição Federal, no seu artigo 3º, ela já estabelece que o objetivo fundamental da República, está no artigo 3º, é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Não interessa, portanto, a ninguém a radicalização desse enfrentamento federativo que estão querendo criar, porque abala a unidade nacional. Os homens públicos do país
E é minha conclamação, devem ter sempre presentes que a Federação e a República jamais devem ser ameaçadas por qualquer corporativismo, de qualquer natureza. Eram estas as palavras que eu queria esclarecer aos senhores senadores e senadoras sobre o noticiário que circulou